Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos. Nessa e nas próximas aulas, iremos conversar um pouco sobre o ciclo celular. Ciclo celular nada mais é do que o nome que se dá ao ciclo de vida de uma célula. E esse ciclo ele pode ser dividido em duas fases. A primeira é a intérfase, que é quando a célula não está em divisão celular, e a segunda é a divisão celular, que pode ser por mitose ou por meiose. Nessa aula, a gente vai conversar somente sobre o período de intérfase e entender o que é que acontece nesse período aqui, nessa fase de intérfase. A intérfase ela é subdividida em três etapas: G1 e G2, G que vem do inglês gap, que significa intervalo, e o período S, que é quando a célula está produzindo DNA. Em G1 e em G2, o DNA ele não é produzido. Daí ser chamado de intervalo onde não é produzido o DNA. Apesar de aqui não estar havendo a produção do DNA, a célula está com seu metabolismo a 1000 por hora, porque tanto em G1 quanto em G2, a célula vai estar produzindo RNA através do processo de transcrição e proteínas através do processo de tradução. Podemos dizer também que G1 é o período que antecede a replicação do DNA e que G2 é o período que antecede a divisão celular. Para entendermos melhor a relação entre a replicação do DNA e o processo de divisão celular, é preciso relembrarmos algumas estruturas básicas do cromossomo. O cromossomo possui três estruturas básicas. Apesar dessa imagem aqui, ela não está mostrando, o cromossomo possui um ponto aqui no centro, que é denominado de centrômero. O braço do cromossomo recebe o nome de cromátide. E a porção terminal do cromossomo possui lá uma sequência de bases nitrogenadas repetidas, ou de nucleotídeos, que protege a informação que está logo acima. Essa porção terminal do cromossomo recebe o nome de região telomeral ou simplesmente telômero. Em G1, o cromossomo é simples. Ele vai possuir um único braço, consequentemente, uma única cromátide. E podemos dizer que em G1, cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. Marcos, eu não entendi a relação entre cromossomo e DNA. É claro que a gente explica isso de uma maneira bem melhor. Em uma célula nucleada humana, possuímos lá 46 moléculas de DNA. Se somarmos essas 46 moléculas de DNA, vamos ter um tamanho aproximado de 1,75 m. Mas como é que uma estrutura, ou como é que várias moléculas de DNA vai caber em uma estrutura microscópica que é o núcleo? E a resposta é óbvia. Essas moléculas de DNA, elas não se encontram soltas, elas se encontram enroladas em proteínas histonas para diminuírem o seu tamanho. Daí, a associação de DNA mais proteínas histonas pode dar origem a duas estruturas, ou a cromatina ou a cromossomo. Quando é que DNA associado à proteína histona será chamado de cromatina e quando é que será chamado de cromossomo? Depende do estágio que você estiver observando a célula. Se você estiver observando a célula quando ela não estiver ela não estiver no processo de divisão celular, isto é, intérfase, DNA associado à proteína histona será chamado de cromatina. Já se você estiver observando a célula quando ela estiver em mitose ou em meiose, DNA associado à proteína histona será chamado de cromossomo. Ao pé da letra, só temos cromossomo quando a célula está em divisão celular, quando você observa uma célula em mitose ou em meiose. No entanto, a fins didáticos, a fins que seja entendido algumas coisas, geralmente se usa, diz que o cromossomo ele pode ser visto, ou então se usa a denominação cromossomo quando a célula ela não está em divisão celular. Tem uma teoria que é chamada de teoria uninêmica, que diz que um cromossomo
é igual a uma molécula de DNA. No entanto, essa teoria ela só é válida quando a gente está falando de cromossomos simples. Um cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. O ciclo celular, mais especificamente o período de intérfase, em G1, todos os cromossomos eles são simples. E nesse caso, cada cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Após o período G1, vamos ter a fase S, onde vai acontecer a replicação do DNA, e logo em seguida o período G2, onde os cromossomos eles serão duplos. Aqui temos que cada braço do cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Vamos ter aqui duas moléculas de DNA unidas entre si através do centrômero. Como esse cromossomo aqui, ele possui dois braços, aqui teremos duas cromátides irmãs. E como cada cromátide equivale a uma molécula de DNA, vamos ter dois DNAs idênticos. Prestem atenção. Em G1, o cromossomo ele é simples. Em G2, o cromossomo ele é duplo. Em G2, como cada braço do cromossomo equivale a uma molécula de DNA, vamos ter um único cromossomo e duas moléculas de DNA. Se estivéssemos falando de uma célula humana, poderíamos dizer que em G1 teríamos 46 cromossomos e que em G2 teríamos também os mesmos 46 cromossomos. A diferença é que aqui os 46 seriam simples e aqui os 46 seriam duplos. No entanto, em G1, em uma célula humana, teríamos 46 cromossomos simples, 46 cromátides e, consequentemente, 46 moléculas de DNA. Já em G2, teríamos os mesmos 46 cromossomos. Só que como esses 46 cromossomos, cada um deles possuem dois braços, duas cromátides, 2 vezes 46, em uma célula humana, em G2, iríamos ter 92 cromátides. E como cada cromátide equivale a uma molécula de DNA, teríamos 92 moléculas de DNA. Isso é bastante importante ser compreendido para podermos posteriormente entendermos como é que acontece o processo de divisão celular por mitose e por meiose. Em uma célula humana, tanto em G1 quanto em G2, possuímos 46 cromossomos. Em G1, 46 moléculas de DNA. E em G2, como esses 46, cada um deles possui dois braços, 92 moléculas de DNA. Quando falamos na replicação do DNA, a gente tem que lembrar que essa replicação é chamada de semiconservativa. Aqui eu estou mostrando para vocês a dupla hélice do DNA, né? E logo em seguida, essa dupla hélice sendo mostrada de maneira plana. E é importante lembrar que na replicação do DNA existem várias enzimas envolvidas nesse processo. E a mais importante delas, talvez a principal, é a DNA polimerase. Quando vai acontecer a replicação do DNA? As duas fitas da molécula original são separadas e a enzima DNA polimerase ela passa a adicionar bases nitrogenadas complementares à fita que serviu como molde. Mais uma vez aqui, ela adicionando bases nitrogenadas complementares à fita que serviu como molde. E ao final desse processo, vamos ter que, a partir de uma única molécula de DNA, que doou cada uma das suas fitas para servir como molde, vamos ter duas novas moléculas de DNA. Se você prestar atenção no que eu fiz, você deve ter notado que eu cometi aqui um erro. Porque ao invés de eu ter colocado uma base nitrogenada adenina se ligando à timina, eu coloquei foi a guanina. Pois é, assim como eu cometi esse erro, a enzima DNA polimerase ela também comete esses erros. Porém, a enzima DNA
polimerase, depois que ela adiciona as bases nitrogenadas, ela volta observando se o que ela fez está correto. E ao perceber que foi cometido um erro, essa enzima vai lá e corrige. Ela tem um mecanismo que é chamado de reparo e ela corrige a fita. Se você prestar atenção mais uma vez, eu cometi novamente um erro. Porque eu corrigi a fita do lado errado. Era para mim ter tirado a base nitrogenada guanina e ter colocado a base nitrogenada adenina. No entanto, eu tirei a base nitrogenada timina e coloquei a base nitrogenada citosina. Assim como eu cometi esse erro, a enzima DNA polimerase ela também comete esse erro. Quando a enzima DNA polimerase comete esse erro, essa falha recebe o nome de mutação. Eu quero que vocês entendam que a imensa maioria das mutações elas ocorrem devido a erros cometidos pela enzima DNA polimerase durante o processo de replicação do DNA. Olha só, essa enzima ela é bastante precisa. No entanto, vez por outra, ela vai lá e comete alguns erros. E quando esses erros são cometidos pela enzima DNA polimerase e acaba tendo uma mutação, eu me preocupo por alguns motivos. O primeiro é porque se essa mutação criar um gene defeituoso e esse gene eu vim passar para algum descendente meu, este descendente pode vir a nascer com algum problema, com algum defeito, devido a esse gene mutante que eu passei. E a outra preocupação é que essa mutação ela pode atrapalhar no processo de divisão celular, criando um quadro chamado de câncer. Que fique bem claro, nem toda mutação gera um câncer, mas todo câncer ele é originado a partir de uma mutação. Marcos, qual é a definição de câncer? Câncer nada mais é do que a perda no controle da divisão celular por mutações nos genes reguladores da divisão celular. Existem vários genes que regulam a divisão celular. E o resultado é que quando você tem lá o câncer, esses genes eles acabam promovendo uma divisão celular desordenada, uma divisão celular descontrolada. A célula ela passa a se multiplicar sem parar. E a célula ela é tão preocupada com a possibilidade de câncer que ela fica prestando atenção nas mutações que podem acontecer durante a replicação do DNA, lá na fase S, né, do período de intérfase. E é por isso que ao longo do ciclo celular existem os chamados pontos de checagem. Esses pontos de checagem aqui, eles vão verificar se está tudo correto com o DNA, para que só após essa verificação a célula ela siga para o processo de divisão celular. Eu prefiro que uma célula minha morra do que ela venha a ter mutação. Porque se uma célula minha morrer, eu tenho 70 trilhões. Uma célula a mais, uma célula a menos não vai fazer a mínima diferença. No entanto, se uma célula minha ela sofrer mutação, ela virar câncer, ela pode provocar a morte de todas as outras células. E ao longo do ciclo celular, existem dois pontos de checagem principais. O primeiro ponto de checagem ele acontece no final de G1. E o segundo ponto de checagem ele acontece no início de G2. Nesse primeiro ponto de checagem aqui, que acontece no final de G1, será verificado duas coisas. A primeira é se há fatores de crescimento. Para isso, a gente tem duas respostas. Se não há fatores de crescimento, Marcos, o que são fatores de crescimento? São substâncias que estimulam a divisão celular, ou por mitose ou por meiose. Então, se não há fatores de crescimento, a célula ela entra em G0. Dizer que uma célula está em G0 não significa dizer que ela está inativa. Ao contrário, a célula pode estar ativa e simplesmente ela está em G0. Dizer que uma célula está em G0 só significa dizer que ela está fora do ciclo celular,
que ela não está nem se dividindo, nem se preparando para se dividir. De acordo com a classificação de Bezoar, uma célula pode estar permanentemente em G0, nunca se dividir, são os neurônios e os músculos estriados, ou podem estar temporariamente em G0. Exemplo, os fibroblastos, que são células de tecido conjuntivo que atuam auxiliando o processo de coagulação sanguínea. Nesse exato momento, os meus fibroblastos eles estão em G0. Eles nem estão se dividindo, nem se preparando para se dividir. No entanto, se eu sofrer algum corte, os meus fibroblastos eles serão ativados, eles voltarão para o ciclo celular e vão iniciar o processo de divisão celular. Por outro lado, se há fatores de crescimento, a célula ou o DNA segue lá para a fase S. Uma outra coisa que é verificado no final de G1 é se há DNA alterado, se há DNA mutante. Aqui a gente tem novamente mais duas respostas. Se não há DNA mutante, o DNA ou a célula segue para a fase S, onde vai acontecer a replicação desse DNA. Porém, se há DNA mutante, temos lá a proteína P53, que induz o processo de apoptose, ou a morte celular programada, onde a célula vai dar um tiro na sua própria cabeça, cometendo assim suicídio. Lembrando para vocês que existem dois jeitos da apoptose acontecer, ou ser realizada. Através da autólise, aqui temos a ruptura dos lisossomos, e a apoptose por autólise tem seus pontos positivos e negativos. Positivo porque pode acontecer sem o gasto de energia, é um processo bastante econômico. E talvez negativo porque mata várias células de uma única vez. Como é que esse processo acontece de um modo geral? Os lisossomos, eles são rompidos e depois eles começam a derramar enzimas digestivas e ácidos, e as células que estiverem ao redor dessa que iniciou o processo de autólise vai morrer todo mundo junto. Mas aonde é que esse processo de autólise pode ser observado? Pode ser observado aqui na perca da cauda do girino, acontece por autólise, e também na regressão das membranas interdigitais nos fetos dos embriões humanos. E aqui vamos ter que as membranas entre os dedos elas vão se acabar, elas serão perdidas. O outro tipo de apoptose é a apoptose propriamente dita. Aqui ela vai acontecer através de um corpo chamado de apoptossomo, que é um conjunto de enzimas que são derivados das mitocôndrias. Assim como na autólise, essa apoptose propriamente dita tem os pontos positivos e os pontos negativos. Negativo é porque a célula vai ser toda desmontada, ela vai ser toda destruída, porém vai haver o gasto de energia. E o ponto positivo é porque esse processo é bastante seletivo, só mata uma única célula por vez. Exemplo de onde isso acontece é justamente com a proteína P53, que elimina células mutantes, evitando assim de acontecer ou de aparecer lá as chamadas células cancerígenas. Se aconteceu tudo correto, se está tudo ok com o DNA após esses dois pontos de checagem que ocorreu no final de G1, a célula ou DNA segue para a fase S, onde vai ser replicado, e depois dessa replicação vai ter o DNA, mais uma vez, vai passar pelo segundo ponto de checagem, que acontece logo no início de G2. Aqui será verificado mais duas coisas. A primeira é, será que todo o DNA foi replicado? Então, se temos mais duas respostas. Se há DNA que não foi replicado, a célula tem uma segunda chance de
replicar esse DNA. Porém, se não há DNA a ser replicado, a célula segue para o processo de divisão celular. E mais uma vez é verificado se há DNA mutante. Mais uma vez temos duas respostas. Se não há DNA mutante, temos lá a proteína P53, que induz a apoptose, a morte celular programada. A célula dá um tiro na sua própria cabeça, cometendo suicídio. Porém, se não há DNA mutante, a célula e o DNA, consequentemente, segue para a fase de divisão. Notem como a célula ela é preocupada com a possibilidade de câncer. Por duas vezes, ela verificou se existe DNA mutante. No final de G1, antes do DNA ser replicado, e logo no início de G2, após o DNA ser replicado. Aqui, a célula ela tem duas chances para eliminar esse DNA mutante. Porém, pode haver falhas nos pontos de checagem e o DNA mutante ele não ser eliminado, a célula mutante ela não morre, não sofre lá apoptose e começa a se multiplicar. E a partir dessas multiplicações que ela vai fazendo, ela passa a acumular uma série de mutações e o resultado é que se tivermos entre 3 a 20 mutações nos genes reguladores da divisão celular, vamos ter lá o quadro chamado de câncer. Preste atenção, não é uma única mutação que vai originar o câncer. São, no mínimo, entre 3 a 20 mutações que vai originar o câncer. Marcos, e quais são esses genes reguladores da divisão celular que, se sofrerem mutação, vão provocar o surgimento do câncer? São basicamente dois conjuntos de genes. Os proto-oncogenes, né? Esses genes, eles são os genes que atuam na regulação da divisão celular. Quando sofrem mutação e passam a ser cancerígenos, esses genes são chamados apenas de oncogenes. Onco significa câncer, né? Genes que causam câncer. E aí a célula ela passa a se multiplicar de uma maneira descontrolada. E o segundo conjunto de genes são os genes supressores de tumor. Esses genes supressores de tumor são justamente os genes que produzem a proteína P53. Se esses genes eles sofrem mutação, a proteína P53 ela não é produzida, consequentemente, as células que têm lá mutação, elas não sofrem ou elas não passam pelo processo de apoptose. Essas mutações elas não são eliminadas. E assim a gente termina essa primeira aula. Um abraço a todos e até a próxima.